Pode. Bem, senhor, boa noite. Meu nome é Maria Paz de Roseiras. Eu tô aqui para, como diz, começar uma história que é o diálogo, não é isso que fala? Isso. Com as suas espiritualidades, essas porra toda aí. As perguntas que tiverem, o povo pode pegar, pode mandar aqui em outras oportunidades nós iremos fazer. E por hoje vai ser só um comecinho, um pouquinho de tudo que nós temos para falar, só a ponta do iceberg. Pode fazer algumas dessas perguntas, Marcelo. Dona Padilha, eu queria saber um pouco da história de vida da senhora. Minha história de vida. Olha, Marcelo, simplesmente eu fui largada desde quando eu era criança na porta de um cabaré. Quando eu tinha para os meus 15 anos, eu comecei a me envolver com um homem que, por incrível que pareça, se apaixonou por mim. E por incrível que pareça, não, porque eu sei que eu sou maravilhosa. Mas ele se apaixonou por mim, era louco apaixonado por mim. Uma das formas que eu tive de sair das garras desse homem foi me debandear junto com um povo cigano, os quais me acolheram, entenderam a minha dor e eu fui caminhando junto a eles. Por isso que eu tenho um aprendizado de feitiço cigano, magia cigana, jogo de cartas, essas coisas todas. Só que chegou um certo momento que eu achei que não seria nada mais que certo eu voltar aonde me acolheram. Só que eu voltei e o cara continuou lá. E nisso, ele pegou, nós tivemos uma relação, eu tive um filho com esse cara, e ele, num surto, não sei, de cachaça, de droga, o que for, ele simplesmente pegou, matou o meu único filho, e como se fosse uma ameaça para mim. Foi uma ameaça? Foi triste, foi. Mas ele pegou e se afastou um pouco. Depois ele terminou de enlouquecer de vez, simplesmente me pegou as forças e enfiou uma faca no meu peito. Depois disso eu peguei e fui pro plano astral. No plano astral eu demorei lá pagando pelos meus pecados até vir me acolher para poder pegar e virar bombageiro. Depois quando descobriram que estava começando uma religião chamada Umbanda, onde guia de todas as falanges poderiam ter liberdade para trabalhar, aí comecei a trabalhar junto com vocês. E qual é a visão da senhora com relação ao início da Umbanda? Início da Umbanda. Na verdade, a Umbanda, ela não foi criada por Zélio Fernandes de Moraes. Ela foi oficializada. Foi dado um nome para uma coisa que já existia, que era o culto dos espíritos. Seja na pagelança dos índios, seja no catimbó, na Jurema, dos mestres da boemia do Zé Pilintra, seja do povo da Bahia, não foram linhas que foram introduzidas. Mas a história da Umbanda, o termo que oficializou é o seguinte: num belo dia, um rapaz de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, foi participar de uma mesa espírita. Né? Aquela mesa que o povo todo vestido de branco para doutrinar o espírito, o que for, pá. Aí fez isso. Ele estava lá presente. No corpo do Zélio Fernandes de Moraes se manifestou o espírito de Gabriel Malagrida, dizendo ser o caboclo das sete encruzilhadas. O médium que estava lá para doutrinar chegou e falou: mas por que você se denomina caboclo se você está vestido com roupas clericais, com roupa de padre? E foi nessa que ele falou: não, porque na última encarnação foi o padre chamado Gabriel Malagrida. Aí, pô, tem aquela coisa de... O espiritismo era uma coisa de gente de alto escalão. Então começaram o ensino do espírito. Até que o espírito pegou e falou: não, então tá bom. A partir de hoje eu estou criando, que foi o termo que ele usou para eu completamente errado, uma religião aonde os negros e os indígenas, os índios, poderão trabalhar.
No outro dia, Gélio já tinha feito as coisas na casa dele lá. Foi quase a mesma coisa que fizeram aqui no terreiro nosso, Marcelo. Tava fazendo macumba, tava fazendo tudo. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: ele oficializou. Ele não deu, como diz, início a algo que já existia. Certo. Porque existia o culto a Exu no candomblé, tem os orixá do panteão africano, tem o sincretismo, que nossas imagens são todas sincretizadas, tem o culto à pagelança dos caboclos, tem a escravidão dos pretos velhos, a senzala dos pretos velhos. Então não tem como pegar e falar ele que pegou e fez essa porra toda. Não adianta falar porque não foi ele que fez. Respeito, eu entendo como é que funciona. Respeito ao Zé, o espírito que já se foi. E é isso aí. Mas o meu ponto de vista é esse. Umbanda sempre foi Umbanda. Só que ela foi oficializada com esse nome. Entendeu? Entendi. Voltando um pouquinho da história da senhora, como ficou, acho que essa não é a melhor forma de perguntar. Fala dos juízes que a sua cabeça vai falar. O que fez a senhora retornar? O que fez a senhora ser a Padilha hoje? O que me fez ser Padilha? Isso. Eu retornei simplesmente porque é o que dizem, um bom filho a casa torna. Certo. Então, como eu fui criado até meus 15 anos, muito bem no meio das putas, o bom cigano tem todo um fundamento, todas umas palhaçadas que, os quais eu não era a favor e não aceitava. Então, eu preferi muito bem me debandear de volta para dentro do puteiro do cabaré e lá sim fazer as coisas, aquela coisa toda. Aí deu pro branco macho e o resto você já sabe. Certo. E para as pessoas que estão começando na Umbanda agora, Padilha, o que permite que um espírito retorne como a senhora, para nos auxiliar na questão? Como espírito? Isso. Então, nós uma hora ou outra nós vamos ter que reencarnar. Pelo menos nós falando de Exu. Certo. O que acontece é o seguinte, no plano espiritual tem todo um estudo, todo um preparo para que aquele espírito possa chegar a um certo escalão energético para poder trabalhar na Umbanda, Quimbanda, onde for. Uhum. Então depende do estudo dele, depende do aprendizado, do entendimento, depende de tudo disso. Mas assim, uma hora ou outra vou ter que reencarnar. Os Exu vão ter que reencarnar. E é assim. E por enquanto nós estamos aqui, mas amanhã pode não estar, né? Nada foi o que falta é a luz para isso, vou dizer para você. Tá. Deixando mais claro, Padilha, não quer dizer então que todas as mulheres que foram criadas em cabaré têm que reencarnar, ou sim? Todas têm que reencarnar. Todas têm que reencarnar. Sim. Não necessariamente viram pombagira. Entendi. Podem vir de outras formas, como outros tipos de Exu. Não necessariamente com outro tipo de Exu. Se ficarem muito tempo lá estudando, quem sabe vir numa linha mais amena, uma linha mais de direita, o que é provavelmente muito difícil, porque a Umbanda pela qual eu prezo é a Umbanda daqueles espíritos que realmente foram índios, que realmente foram escravos, e realmente povo da rua, nós, eu prezo por essa Umbanda, Entendi. entendeu? Como que é no plano espiritual? Como que é o quê? A estrutura. Existem as colônias, onde há o tratamento dos espíritos que precisam daquele acalento, que precisam ser tratados das retaliações que a vida passada lhes trouxeram. Existem as colônias onde os outros espíritos vivem, os espíritos mais evoluídos, aquela coisa toda. Existe um umbral, que é como se fosse um purgatório, onde as pessoas estão lá para pagar pelos pecados das mesmas.
E dentro do umbral também existem várias cidades, como que eu posso dizer, vários cabeçudos. Tem hierarquia? Sim, dentro do umbral? Sim. Tem, tem sim. Como que seria a hierarquia das pombogiras, no caso, ou dos Exus? Olha só, Marcelo, ela não toma um umbral para poder pegar e ter hierarquia, ela toma um umbral para poder resgatar o máximo de espírito possível. Então, assim, nós temos luz. Nós chegamos no umbral transvestidos, como espíritos sem luz, Uhum. resgatamos aqueles que nós temos que resgatar e vamos embora. Entendi. Agora, a hierarquia seria o cabeçudo da cidade umbralina que manda os capachos dele pegar e fazer os outros sofrer. Entendi. Com relação à escolha de em qual cavalo ou aparelho a senhora vai vir? É uma questão muito grande de afeição, muitas das vezes questões que não foram resolvidas em vida passada. Que acabam sendo parecidas com o que a senhora passou na sua vida. Exato. Não tem muito mistério nisso, não. Entendi. O que mais a senhora gostaria de acrescentar? Gostaria de acrescentar que o povo comece a ver a Umbanda como ela realmente é. Não demonizada como os próprios umbandistas que revoltaram e saíram acabam fazendo com que o povo pense de tal forma. Tanto que você vê que teve a macumba e o povo também gritando que para ter o culto tem a hora, realmente tem a hora. Mas cada um tem que respeitar a religião de cada um. Exato. Mas que procure o máximo fazerem de tudo por sua casa de santo. Procurem ter respeito pelo seu zelador. E procurem vir na casa de santo, nem que seja para acender uma vela. Isso já é o suficiente. Sobre a questão da demonização dos Exus. Tem uma frase que eu escutei de algum guia, deve ter sido provavelmente até da senhora, que o Exu que carrega no cavalo é o reflexo do ser humano. Sim. Exu é reflexo do ser humano porque a escala energética de Exu é muito próxima da escala energética de vocês dessa terra. Então, por isso que se diz, Exu é o espelho do ser humano. Os erros que vocês cometem, nós também podemos cometer. Muitos dizem que nós somos moeda de troca. Como trabalhamos com moeda de troca? Sim, é verdade. Você me dá isso, que eu vou te dar outra coisa? Funciona assim. Agora, vamos de lei, o Exu de lei mesmo, não vai querer, não vai fazer mal. Mas eu não vou ser hipócrita. Se eu tiver que fazer mal para proteger os meus, eu faço. Porque, se parar para pensar... Estão fazendo mal para o cavalo. Sim, mas a questão não é essa, Marcelo. A questão é a seguinte. Na época de Jesus ainda, Certo. teve a história de que Moisés rogou a Deus que abrisse os mares, certo? Certo. Quando Moisés passou com o povo dele, quando os inimigos foram atravessar, o que Deus fez? Fechou o mar em cima, não foi isso? Sim. Então significa que Deus fez justiça. Certo. Ele matou aqueles que queriam fazer mal aos que eram devotos a Deus, ao próprio, para protegê-los. Certo. Então, Deus não é nem bom nem ruim. É Deus justo. é justo. Assim como vocês. Sim. A questão de vocês fazerem o mal é uma questão de defesa ou retorno daquilo que está sendo feito pelo aparelho. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Pode perguntar mais. Agora eu fiquei presa na situação. Tô analisando a situação. Como que foi a relação da senhora com a sua filha? Foi filho ou filho? Filho. Seu filho após ele reencarnou? Logo ele reencarnou. Eu não tive muito tempo de
conhecê-lo, vamos dizer assim. Hoje em dia eu sei quem é. Mas falando logo após, você está perguntando logo depois que eu desencarnei, não é isso? Exato. Ele logo reencarnou, porque era uma criança, ele era um espírito que já estava predeterminado para poder encarnar na Terra. Lá, a senhora teve contato com ele ou teve, então não teve? Não tive, E hoje? não tive. Hoje em dia eu tenho. Tem? Com quantas luas grandes a senhora tem hoje? Ou você diz de quê? Em Em espírito? espírito. Em espírito? Eu tenho 847. 847. Quantos cavalos a senhora já passou, sabe? 6 eu já passei mais um pouquinho de 10, vamos dizer assim. Só? Se tivesse sido mais. Eu passei muito tempo só no plano espiritual. É por causa disso, Entendi. entendeu? Como é a relação do guia de frente de um cavalo com os outros guias? O guia de frente já diz, o próprio nome já diz, ele está de frente. Por ele estar de frente, é ele quem comanda, é ele quem bate o martelo e resolve o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Quem determina quem é um guia de frente? Ou como é determinado? É determinado a partir do momento que você incorpora. Se você incorpora primeiro um preto velho, pode ter certeza que um preto velho vai ser o seu guia de frente. Agora, se você incorpora um Pombagira ou um Exu, tem muito o que se fazer para botar um preto velho para frente, um caboclo para frente, um guia de jeito para frente. Porque, como eu disse para você, Exu é o espelho do ser humano. Nós somos uns caralho. Nós, na hora que tem que me dá uma lembra da palavra. Quando nós temos que pegar fazer arrumaço, nós faz. Agora você imagina se nós pegar a frente da cabeça de um cristão qualquer aí. É verdade. A questão do fumo e da bebida com relação à quantidade que vocês bebem de álcool e o cavalo após ficar sóbrio. Sim. E muitas pessoas não acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam que vocês bebem, fumam e o aparelho fica ruim. Acho que a gente bebe fumo para ficar, como que diz, por gostar, né? Exatamente. Não é só por, como diz, por gostar não, é por gostar também. Mas a bebida, ela tem o seu fim magístico, assim como o fumo. Qual seria o fim magístico do fumo? A fumaça. A fumaça, ela, assim como ela vai subindo, os pedidos que estão sendo feitos pelo consulente estão indo juntos. E a bebida, nós bebemos, nós levamos toda a essência do álcool que fica no corpo do cavalo, mas o resto continua lá. Entendi. Entendeu? Nós não é de pegar, chegar para deixar ele de cavalo ferrado ou fazer palhaçada não, porque eu não sou de palhaçada, sou mojeira de lei, uma mojeira e tô aqui para ajudar aqueles que precisarem, porque eu ficar embebedando o cavalo deixando ele mal. Para as pessoas que não gostam da questão da matança Sim, na Umbanda. não, banda não existe matança. Exato. O que é feito é uma situação de quimbanda para Exu. Candomblé também não Candomblé tem matança, sim. tem matança. E por que que os espíritos necessitam do sangue? Então, minha Marcelina, a questão de necessitar do sangue. Quando você vai se fazer uma oferenda, você não está fazendo uma oferenda só para agradar nós. Está fazendo uma oferenda para benefício próprio. Certo. Quando vai se fazer um corte, todo o ritual é feito. Quando o sangue começa a descer no assentamento, no altar, no que for, está dando energia àquele assentamento para aquele Exu, aquela Pombogira terem força, como se fosse uma água benta. Uhum.
consagrando, benzendo. E o sangue representa a vida, dando vida àquele assentamento para que Exu e Pombogira possam estar ali, absorvendo aquela essência para terem força para trabalhar a favor daquele médium. Compreendi. É mais uma canalização de força, assim como o Sim, fumo e o álcool. sim. Tudo é energia, Marcelo. Tudo é energia. Falando um pouquinho da direita agora. E sobre os orixás. Certo. A diferença da energia dos orixás da linha direita para a linha da esquerda. E também o quanto vocês devem ou não devem, não digo nem respeito ou submissão a eles. Existe essa relação? Sim, nós somos submissos aos orixás. Eu, por exemplo, eu sou completamente escrava de Oxalufã, que é o orixá, é o dono do olho desse cavalo. Vocês respondem aos orixás da cabeça de Sim, cada cavalo, sim, não de sim, todos. não. Eu pensava que todos deveriam ser submissos ao Oxalá e depois aos guias, aos orixás de cabeça do cavalo. Não. Compreendo. Mas sobre qual assunto nós poderíamos A pergunta conversar? que você falou antes. Como que a troca a diferença de energia dos orixás da Sim, direita para a sim, esquerda? sim. Então, na esquerda não tem o culto da energia do orixá. Começa por aí. Certo. Agora, na direita, vocês não incorporam o orixá, mas sim um resquício da energia do orixá. Porque para você incorporar o orixá, que não seria nenhuma incorporação, seria uma possessão, você teria que ser feito no santo. Certo. Você sendo feito no santo, você pode ter certeza que a mão do orixá está completamente na cabeça sua. Agora, na Umbanda, você traz um pouco dessa energia para si e incorpora. Entendi. Perfeitamente. Uhum. Eu estava conversando hoje com o seu Marabô. Ele me levantou a situação de que, por exemplo, ele está no cavalo, ele poderia estar no cavalo e ao mesmo tempo poderia estar atendendo outra pessoa no mesmo momento. Como a senhora aqui, estando comigo agora, a senhora poderia estar em outro atendimento? Como que funcionaria isso? Não. Respeito a mediunidade de todos, tá? Certo. Não estou desmerecendo, não estou falando mal, mas eu não sou onipotente, onipresente, onisciente. Certo. Se eu estou no meu cavalo, eu vou continuar no meu cavalo, eu vou atender, eu vou dar consulta, o que for. Agora, corrigir eu posso. O que seria corrigir? Eu poder fazer a minha ronda na vida da pessoa para saber o que está acontecendo, seja dentro da casa dela, no relacionamento, do que for. Compreendi perfeitamente. Eu acho que por hoje nós demos um resumo bem legal Foi bom? de várias situações. A senhora concorda? Concordo. Por hoje tá bom então. Quando tiver mais perguntas, se você fazer o negócio que você tem que fazer, você pega e pode ter certeza que eu ou outro guia vai pegar vai sanar essas dúvidas de vocês. O próximo acho que vai ser seu Zé Pilintra. Então tudo bem. Então vai ser o Zé. Então tá bom. Obrigada. Eu agradeço essa oportunidade.